Olá, tudo bem? Eu sou o Juliano Francisco, da Líder Contabilidade, também conhecido como Líder G e também conhecido como Juliano Francisco e Contadores. Eu quero convidar você a participar comigo agora de um momento que eu vou falar a respeito do prêmio Luca Pacioli. Como que nós alcançamos ou como que nós chegamos a esse prêmio. E para falar sobre isso, eu quero dedicar e voltar-me a você, contador, contadora, estudante de contabilidade. Quero falar com você a respeito desse momento que nós vivemos. Recentemente, eu fui convidado para ministrar uma palestra para os contadores ali da região de Arapongas, Apucarana, pela Thomson Reuters, pela Tecnorte, Londrina, e nós falamos a respeito desse prêmio, como que nós chegamos, como que a Thomson Reuters nos avaliou, analisou e chegou à conclusão desse prêmio. Então, convido você a vir comigo para participar desse momento, você contador e contadora. Os objetivos de hoje, desse momento, é levar a uma reflexão, uma conscientização. Eu quero conscientizar você e convido você a acreditar que é possível. A Líder Contabilidade, uma trajetória de sucesso e de inovação. A Líder G nasceu em março de 2002. Em 2005, a empresa expandiu sua atuação para 2 empresas, em 1º de Maio e em Londrina. Em 2007, nós iniciamos um processo de desenvolvimento em liderança, que resultou no aumento da carteira de clientes para mais de 200 empresas e 400 pessoas físicas. Vocês imaginam esse momento. O que eu quero dizer para você é que nesse período que eu fiz esse processo de desenvolvimento de liderança, comunicação, aconteceu algo muito específico. Eu fui convidado a dar uma consultoria numa empresa. Até então eu fazia a parte contábil, as rotinas contábeis, assim como um escritório normal de contabilidade. E eu me lembro que nessa ocasião eu fui lá, fiz o diagnóstico da empresa, fiquei lá com o financeiro, com as rotinas dos departamentos. E aí, quando eu fui apresentar esses relatórios, o que aconteceu? Estava a mãe, o filho, que era o gestor, e estava também o advogado do meu lado, e eu fui apresentar os números. Quando eu apresentei os números, a mãe olhou para mim e disse assim, você não está dizendo nada do que nós já não sabíamos. Isso foi bastante impactante para mim, porque eu já estava me sentindo um pouquinho mais profissional, me achava grande coisa já, né? E aí, quando ela falou aquilo, bateu lá no estômago, veio uma coisa assim que a gente poderia chamar de raiva, né? E aí eu falei para ela, então eu vou te dizer agora o que eu não disse ainda, o que vocês não sabem ainda. E eles são pessoas que têm um nome bastante importante na cidade aqui de Londrina e da região. Eu disse para ela, sabe o nome de vocês? Então, vocês vão perder esse nome, vocês vão deixar ele cair na lama. Sabe a casa que a senhora mora? Então, a senhora vai perder a sua casa, se isso continuar indo no rumo que está indo. É claro que ela, naquele momento, ela ficou bastante nervosa, chorou, saiu daquele ambiente. Eu fiquei, assim, muito mal, pedi desculpa pro gestor, já com seus 50 e poucos anos, pedi desculpa para ele e falei que eu ia lá pedir perdão para ela, me desculpar, me retratar com ela. Ele falou, não, Juliano, o que ela tá fazendo é para mim, o assunto dela é comigo. Fica tranquilo, tá tudo bem. Aí eu olhei pro advogado, o advogado fez assim para mim, né? Então o que eu fiz? Eu saí dali, fui para casa, não fiquei bem, não dormi aquela noite. Conversei com a minha esposa, conversei com o meu sogro, conversei com pessoas que eu confio e eu fiquei muito mal mesmo. E aí passaram-se uns dias, eu procurei na internet cursos de liderança, de comunicação, de autoconhecimento. Então eu fiz no Sebrae, o Empretec, que é um curso bastante importante. Depois eu fui buscar Dale Carnegie, comunicações, relacionamento. E aí eu fui buscar esse autoconhecimento, lendo livros sobre entender sobre liderança, sobre comunicação, a inteligência emocional. E nesse período, então, enquanto eu estava fazendo esses treinamentos, fazendo esse trabalho, eu percebi que a carteira de cliente foi aumentando de forma rápida. Estava saltando o número de clientes, eu consegui melhorar minha equipe, me comunicava melhor, eu lidava melhor com as minhas emoções e com as emoções dos clientes. Então, nesse período, o escritório cresceu bastante, tanto na cidade de 1º de Maio quanto na cidade de
Londrina. Então, nesse período de 2011 foi bastante importante porque foi o período que a gente desenvolveu, capacitou as pessoas, voltando à liderança. Em 2015, nós realizamos uma ação mais ousada, com o objetivo de mudar e inovar, buscando sempre a novidade e a melhoria contínua. Resolvemos mudar de endereço do escritório para melhor atender os nossos clientes. Nesse período foi importante porque precisei abrir mão de um sistema de salas que a gente tinha uma sala onde ficava todo mundo junto. A gente tinha uma facilidade de comunicação, apesar de ter mais conflitos, porque ficava o dia todo junto, a semana toda, né? No maior tempo da nossa vida estávamos juntos. E aí quando a gente mudou de sala, a gente setorizou e departamentalizou, e aí colocamos em salas fechadas. Isso trouxe outros desafios, trouxe alguns benefícios, mas outros desafios. E aí eu precisei melhorar também a minha comunicação com a equipe interna e externa. Por que eu estou falando de 2015? Porque foi um período que a gente precisou desenvolver bastante. Foi o período que eu mais investi em pessoas, mais investi na equipe interna e também em mim. Em 2019, nós iniciamos a migração do banco de dados local para a nuvem, o que possibilitou os colaboradores trabalharem em segurança em home office, durante inclusive a pandemia que foi em 2020. A partir desse momento, a Líder Contabilidade se tornou ainda mais segura e prática e eficiente na comunicação e na interação com os clientes e o fisco. E aqui eu falo algo assim bastante interessante para vocês. Logo no início desse ano de 2019, no começo, eu já contratei uma pessoa da área de biblioteconomia e contratei uma pessoa para fazer toda a digitalização da documentação dentro do escritório e já subindo toda a movimentação de cliente em nuvem. Também fiz uma força-tarefa para que a gente colocasse todos os clientes tivessem o certificado digital, mesmo os que não eram obrigatórios, a gente colocou isso como uma necessidade. E foi nesse período que nós começamos então a mudar a transição de um servidor que era local, nós tínhamos um investimento alto com esse servidor e passamos então a colocar nosso servidor web, que é uma das ferramentas ou uma das opções que a Thomson Reuters oferece para nós. E eu fiz isso. Nós fizemos um corte, colocamos toda a nossa estrutura em nuvem. E aí qual que foi o maior desafio? A equipe. Por que eu falo desse desafio à equipe? Porque nem todos que estão conosco, eles compram a ideia no primeiro momento. Então eu percebi que eu tinha que usar as minhas habilidades de comunicação que eu aprendi lá atrás e também a inteligência emocional para vender a ideia para a equipe. E a equipe precisava absorver e comprar essa ideia. Vocês imaginem só, de 10 colaboradores, apenas 4 ou 5 comprarem a ideia. Já é bastante produtivo, mesmo sendo um número menor. A gente queria que todos comprassem a ideia. Então eu fiz a ideia primeiro para a equipe e depois com esses a gente instituiu entre eles coordenadores do processo. Fizemos um plano de ação para vender a ideia para os clientes. Então o que a gente tinha que dizer para os clientes? Que o novo formato de envio de documentação, de receber documentação, seria totalmente digital. Então eles não iam mais mandar para nós aquele malote. O nosso é uma sacola azul assim. Então nós abolimos o malote, ficou 100% via sistema. Então além de nós treinarmos o nosso cliente, treinar os colaboradores dos nossos clientes, nós tínhamos que vender a ideia para ele antes. E aí nesse período também a gente implantou um aplicativo que é de cuidar dos processos, cuidar daquilo que o cliente tem na palma da mão. Então era um app que eles poderiam acessar tanto no celular quanto também na parte do PC. Então eles tinham a facilidade de utilizar, receber as documentações e postar a documentação, que seria aquele famoso malote. Então o que a gente fez nesse período? A gente fez como se fosse um balcão onde o cliente entrega tudo e a gente recebe, faz os processamentos e devolve para ele aquilo que, pelo menos no primeiro momento, o fisco exigia. Então toda a rotina de fisco, obrigação acessória, a gente colocou isso para a inteligência artificial. Então em 2019 foi o período que a gente implantou 2019. E aqui eu quero parar um pouco e fazer uma reflexão com você, porque 2019 até novembro a gente não ouvia falar sobre Covid, mas eu acredito em Deus e acredito que Deus tem o poder de iluminar nossa mente, nos guiar, e foi nesse momento que eu comecei toda essa transição, inclusive pedindo para que os colaboradores melhorassem a internet deles na casa deles e dando suporte para isso. Foi nesse período que a gente preparou tudo. Quando veio 2020, essa virada, os colaboradores já tinham um espaço na casa deles, e aí veio a pandemia, fechando todas as salas, e eles começaram então a trabalhar em casa. Então eu acredito que foi uma intervenção divina em dois sentidos.
de ter todo o nosso escritório em nuvem, então 100% em nuvem, não tinha mais papel, não tinha mais documento. Eu já estava para entregar a sala para o proprietário. Então você imagina só, você tem um escritório e você entregar o escritório, você não ter mais escritório. Então no período de 2020 inteirinho, nós trabalhamos sem ter escritório físico, porque eu entreguei a sala e aí nós passamos a trabalhar num cowork, um cowork chamado Conectados, que é onde nós estamos hoje, é onde nós estamos agora, inclusive, gravando esse vídeo. Nós utilizamos apenas uma sala, aí tem a sala de reunião, tem a recepção, claro, mas a equipe hoje trabalha de forma remota e temos uma unidade onde é como se fosse um laboratório. Nossa equipe fica numa região, alguns deles de forma híbrida vão lá, fazem os processamentos, mas eles não são obrigatórios a irem lá, eles podem trabalhar de home office, né? Sistema em casa. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? E por que nós estamos trazendo isso? Porque eu estou contando um pouquinho a trajetória que nos levou a esse prêmio Luca Pacioli. O Luca Pacioli foi um frei que criou as partidas dobradas. Ele é o pai da contabilidade, considerado o pai da contabilidade, e eu me sinto bastante honrado por receber esse prêmio no ano de 2021 para 2022, né? Então, empresa de destaque do ano, foram mais de 26 mil escritórios pelo Brasil cadastrados. Nesse evento tinha mais de 1.000 contadores, chegando a 2.000 contadores. Soube indo para lá, para esse Synergy, que é um evento que acontece a cada 2 anos. Eu soube lá, chegando lá, que eu era um dos finalistas. Fiquei muito feliz de ser um dos finalistas, mas com sinceridade, eu não acreditava que nós iríamos ganhar esse prêmio. Mas antes de falar um pouco mais, mostrar um pouco mais sobre o prêmio, eu quero contar para vocês pelo menos 2 momentos marcantes na nossa vida. Um dos momentos marcantes foi em março de 2016. Eu fui convidado pela PUC, aqui do Paraná, Londrina, a falar sobre inovação na contabilidade. Então veja, já em 2016 eu já estava falando sobre inovação de contabilidade. A PUC estava comemorando 10 anos do curso de Ciências Contábeis e eu fui convidado para falar sobre isso. Para mim já foi uma grande honra. Você imagina só você escalando uma montanha e aí você vai colocando aqueles grampos e você vai escalando, e esse para mim foi um grande grampo que eu coloquei, porque não tem como a gente não sentir isso e não pensar isso, baseado em tudo que você veio construindo na sua carreira. Quando eu cheguei nesse momento, eu coloquei esse grampo, porque eu sabia que se eu continuasse subindo, fizesse alguma coisa que não fosse boa, isso para mim ia ser uma âncora. Então são âncoras ou grampos que a gente vai colocando nessa escalada profissional. Em 2018, eu fui convidado para ir lá em Salvador, na Bahia, em março também. Olha que curioso, né? O escritório abriu em março de 2002. Em março de 2016, nós fomos então convidados pela PUC para falar de inovação em contabilidade, uma palestra magna comemorando os 10 anos de ciências contábeis da PUC. E em Salvador eu fui falar com os contadores de lá, num congresso, numa convenção. Me senti bastante honrado também. E eu saí de uma família assim muito simples. Meu pai era jardineiro, foi motorista de ônibus, de circular, transporte urbano. Então, ele não pôde me oferecer muitas coisas, mas o que ele pôde me oferecer foi o suporte, a estrutura, a casa, a comida, aquele espaço. E meu pai, dentro desse período, ele se sentia bastante orgulhoso, ele falava, olha, não dá para acreditar que você está fazendo isso. E aí lá em Salvador eu abri mão do valor do honorário da palestra e falei, olha, eu nunca fui para Salvador, nunca conheci essa região e eu gostaria de levar minha esposa, é possível? Em março também, é o mês que comemora o meu casamento, né? Perguntei para eles se eu abrisse mão do honorário, se eles poderiam então comprar as passagens e também levar a minha esposa para a gente ficar junto. Eles não só fizeram isso, como também prepararam um jantar para nós, num local muito especial, de frente para o mar. E naquele dia eu comi um prato que eu jamais pensaria em comer. Foi um prato especial também, muito saboroso, diferente. Foi a primeira vez que eu comi lagosta. Nunca imaginei eu sentado numa mesa comendo lagosta. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, 2016, um grampo, 2018, outro grampo. São grampos nessa escalada. Quando você olha para essa imagem que eu estou mostrando aqui no slide para vocês, quando vocês olham para essa imagem, o que você me diz? Alguns podem dizer que essa pessoa está triste, que essa pessoa está magoada, que essa pessoa está chateada.
Se eu perguntasse para vocês e vocês estivessem olhando para ela, provavelmente iam sair várias palavras. Por que eu estou mostrando? Para começar a desenvolver em você, que está me vendo, me ouvindo, como que a gente olha para as pessoas, olha para o nosso cliente, olha para o nosso negócio, olha para a nossa equipe de colaboradores, para os nossos fornecedores e como que a gente vê ele. Se você parar e olhar isso com bastante carinho, você vai perceber que a gente vê no outro aquilo que está dentro de nós, é um reflexo de nós mesmos. Então, quando você olha essa imagem desse senhor olhando para baixo, você não sabe se você vai dizer que ele está preocupado, triste, magoado, ou às vezes só pensativo. Então você vai perceber que é um reflexo de como você está. Também quero convidar você a ver um vídeo comigo, rapidamente, nesse ambiente, chama o Guardião. Nesse primeiro momento, ele está correndo, um carro atrás e tem uma moça. O que você acha que vai acontecer nesse momento? Nesse segundo vídeo, ele está correndo em volta do senhor, pegando uma pasta. E agora no terceiro, tem uma pilha de concreto, ele segura o senhor e protege-o. Eu vou soltar novamente o vídeo para que você veja. E agora você olha pelos 3 pontos de vista. Esse é um. Segundo ponto de vista. E o terceiro ponto de vista. O que esse vídeo quer dizer para nós? O que esse vídeo nos faz pensar? Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Como que você olha o seu cliente, a sua empresa? E eu estou falando com você, contadora, contador, estudante de contabilidade. Se você também é um empresário, como é que você está olhando para a sua empresa? Para os problemas da empresa? Você olha e já critica? Já condena? Ou já se queixa? Então, o que eu quero trazer através dessa reflexão é: olhe para a mesma coisa, só que diferente. Faça a mesma coisa, só que diferente. Uma das formas da gente fazer isso dentro da nossa área contábil é instalando mais ferramentas de inteligência artificial, para que a gente possa colocar o máximo possível de serviços na mão da inteligência artificial e a gente, nós seres humanos, fiquemos focados com o outro ser humano, com a equipe, com nós mesmos, qualidade de vida, a gente ter um pouco mais de tempo para fazer as coisas que a gente gosta, deixar aquilo que é rotina para o sistema, a gente investir nisso. Então eu estou dizendo que investir em você, investir na sua equipe, investir no seu cliente. Você investindo em você, você está investindo na sua família, você está investindo no seu bem-estar, você está investindo no seu futuro, você está investindo na sua saúde, você está investindo no seu sono, você está investindo na sua saúde mental, na sua saúde emocional, na sua saúde física. E é por isso que eu peço para você olhar para esses vídeos e fazer uma reflexão. Como que você está tratando o seu negócio? Como é que você está olhando para esse negócio? Você olha só um lado, por uma câmera? Você só olha por uma visão, um ponto de vista? Ou você está olhando por outro ponto de vista, por um outro aspecto, por outra forma de ver? Então, é um convite a você olhar e ver e perceber, entender e ajudar o seu cliente também a entender e perceber. Cada reunião que a gente tem com o cliente, nessas reuniões eu procuro agora, depois da pandemia, fazer uma reunião que a gente gere insights. A gente procura trazer para o cliente insights para que ele possa fazer uma pequena mudança estratégica no negócio. Nós sabemos que um navio, quando ele sai de um porto, ele vai para um continente, ele tem toda uma estrutura. Se ele faz um pequeno ajuste, por menor que seja, ali no leme, ele pode mudar lá na ponta o continente. Se ele estiver indo para a Europa, ele pode passar por baixo e ir para outro continente. Então, esse pequeno ajuste está em nós, um cientista contábil, uma cientista contábil. A gente pode oferecer isso para os nossos clientes através dos relatórios e da ciência que nós descobrimos, estudamos e estamos fazendo, aquela que Luca Pacioli fez e deixou para nós como herança. Então, todas as vezes que você perceber que é possível você se reunir com o seu cliente, sentar com ele e falar de negócios, mostrar o balanço, conversar sobre o balanço, mesmo que às vezes é sobre números, mas fale um pouco sobre o negócio, sobre a empresa, sobre pessoas.
você vai perceber que é mais fácil ele também olhar por outro aspecto, por outro olhar e ter novas percepções e quem sabe fazer um pequeno ajuste e mudar o rumo da empresa dele para melhor. Eu quero agora mostrar para vocês nesses slides, que foi uma das apresentações que eu fiz recentemente para um grupo de contadores ali da região. Aqui está comigo pessoas que estavam lá de Londrina participando do evento e uma delas é o meu irmão, o Adriano Francisco. Vocês conhecem aqui pelo canal, vocês que já nos conhecem sabem que a gente sempre está junto. É uma pessoa que foi meu braço direito, está sendo meu braço direito, é um parceiro, é amigo, é irmão, é uma pessoa que tem me ajudado bastante. Ele estava lá do meu lado, recebendo os prêmios, inclusive foi ele que gravou o momento que eu recebi esse prêmio. Depois a gente riu bastante, né? Porque quando eles foram anunciar e o ganhador do prêmio, ele estava gravando, mas eu não sabia. Imagine só ele gravando e não fosse eu, ou fosse nós que tivéssemos ganho, né? Imagina a vergonha dele. Ele acreditou e gravou do começo ao fim, e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vejam esse vídeo, esse momento, recebendo o prêmio. Enquanto você vai vendo aí, perceba que eu levanto e falo, não acredito. Foi o jeito que eu achei de comemorar, porque para mim foi momentos marcantes assim. E aí eu vou recebendo o prêmio, caminhando, muitas coisas passam pela minha cabeça enquanto eu vou indo receber esse prêmio. Vou deixar você ver por alguns segundos. Então, o que eu quero dizer e propor para você e pedir sua permissão? Que você faça investimento, invista em você, invista na sua equipe, invista no seu cliente. A maior riqueza está no acompanhamento. É o acompanhamento com o cliente, com a equipe, com o negócio que faz a diferença. Então, a riqueza, a fortuna, tudo aquilo que é mais rico está no acompanhamento e no relacionamento. Faça isso, se relacione, acompanhe e faça isso com bastante amor, com bastante carinho. Seja uma cunha, como um cientista contábil, uma cientista contábil na vida do seu cliente, na vida do empresário que confiou em você, confiou a empresa dele, o CNPJ dele, entregou nas suas mãos para você cuidar perante o fisco, mas também gerar insights e novas percepções para que ele possa administrar e gerir. Ele é o gestor, ele conhece do negócio, ele sabe o que ele está fazendo, por que ele está fazendo e como ele está fazendo. Mas uma voz de apoio, de orientação, de direcionamento é fundamental naquele momento que às vezes ele não está conseguindo enxergar por esses pontos de vista, assim como a gente viu naquele vídeo. Os 3 pontos de vista. É uma visão mais sistêmica. Eu convidaria você até a refletir na visão 360 graus, que é o que a gente faz aqui na Líder Contabilidade, na Juliano Francisco Contadores. E para finalizar, eu quero motivar você, a desafiar você. Todos os anos, na época do imposto de renda, a gente se reunia no final, no último dia, e a minha família vinha no escritório, quando a gente tinha um escritório ainda físico, e aí trazia panela, almoço, a gente comia dentro do escritório, fazemos o almoço, aquele famoso almoço em família, sabe? E aí teve uma das cenas desse momento, depois da gente fazer o imposto de renda ali, eu e meu irmão, o Adriano, meu pai, minha mãe, meus irmãos, estava tudo ali, minhas cunhadas, meus sobrinhos, eu olhar para as mesas onde estavam os colaboradores. Naquele dia era um domingo, então eles não estavam ali, e eu vi sentado meu sobrinho, minhas filhas, cada um no lugar, fingindo, brincando, simulando que eles eram nós. Aquilo me tocou bastante, porque aí você percebe, você começa a ter uma noção do quanto você influencia, do quanto você impacta na vida das pessoas, mesmo sendo de forma inconsciente. Então, seja um agente transformador, seja uma pessoa que inspire outras pessoas, que motive outras pessoas a fazerem diferente, fazerem melhor, com resultados melhores.
E aí você, enquanto eu estou falando isso, você está vendo aí as crianças sentadas, você está vendo aí as crianças bem pequenininhas, elas já estão todas grandes hoje, estão com 18 anos, 17 anos, 15 anos, 12 anos, mas elas na sala de reunião e elas sentadas na onde era o escritório antigamente. É interessante, né, saber que hoje não tem mais essa estrutura física, que hoje nosso escritório é 100% online. A gente atende cliente em Londrina, no Paraná, no Brasil, e também temos cliente fora do Brasil. Nós temos cliente nos Estados Unidos, nós temos cliente na Europa, Portugal, Itália. Então nós temos clientes espalhados por todo o Brasil, porque agora não tem mais barreira, não tem mais fronteira, porque o escritório ele está em nuvem e a gente consegue, através de um aplicativo, o cliente clica, faz ali, tem tudo na mão, tudo que precisa. Vocês já devem ter visto isso em outros vídeos aqui do nosso canal. Estou falando tudo isso porque agora, recentemente, meu pai completa 2 anos que deixou uma herança. Para mim, a maior herança que ele deixou foi a responsabilidade, o fazer as coisas bem feitas, fazer com carinho. E eu quero dedicar esse momento, esse prêmio, essa fase, esse ciclo da minha vida para essa pessoa maravilhosa que um dia esteve ao meu lado, mesmo não entendendo nada do que eu fazia. Ele não sabia direito qual era o meu trabalho, o que eu fazia. Mas na medida do possível ele estava ali do meu lado. Então essa é uma das fotos que ele está do meu lado. Me traz saudades agora. Minha mãe também está sempre firme, sempre acreditando. E meu pai, pouquinhos dias depois dessa última foto, essa mais que ele está sem o bigode, nessa foto, pouquinhos dias depois, ele foi na minha casa para dizer, num período que eu estava com depressão, com bastante enxaqueca. Eu já contei isso em outro canal, que é o meditafé.cristã, num depoimento. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem ir lá, pode ir lá e ver. Nesse período ele foi em casa e disse para mim, para com essa conversa. Eu vim aqui, meu filho, para te dizer uma coisa, para com essa conversa de morrer. Não pode acontecer isso. Você não pode mudar o fluxo. E se acontecer isso com você, o que vai ser de mim, da sua mãe, dos seus irmãos? Porque você é uma pessoa que sempre nos inspirou. Não imaginava que meu pai diria isso um dia para mim. Eu não imaginava que meu pai um dia chegaria na minha casa e falaria isso, porque ele sempre foi uma pessoa que, por causa da infância dele, da criação dele, ele sempre foi uma pessoa mais distante, ele tinha dificuldade de abraçar, ele tinha dificuldade de falar eu te amo, mas muita dificuldade. Mas de um tempo para cá, a gente teve uma aproximação muito gostosa. Uma aproximação assim de eu chegar na casa dele lá, da minha mãe, e ele me abraçar e deitar no meu ombro e ficar acariciando as minhas costas, falar que eu estava bonitão, que eu estava cheiroso. Era o jeito dele dizer o quanto ele me amava. Eu lembro do último dia que eu almocei com ele, um arroz e um feijão e um franguinho frito, como ele dizia. Foi o último almoço com esse ser humano maravilhoso que me deixou muitas heranças. Não deixou R$1, mas me deixou muito mais do que qualquer dinheiro que o dinheiro possa comprar. Então tá aí a foto desse guerreiro, dessa guerreira. Minha mãe é uma mulher do lar, nunca trabalhou fora, ajudou, e hoje estou comemorando e estou dedicando este vídeo, essa palestra que eu fiz para os contadores como mais um grampo, mais uma parte da minha história. Muito obrigado por este momento, por esta oportunidade. Obrigado por você ouvir até aqui. Obrigado por você deixar o comentário. Obrigado por você curtir e compartilhar. Talvez essa história, talvez essa caminhada, talvez essa carreira que eu passei até aqui, hoje com meus 46 anos de idade, eu esteja inspirando também você de alguma forma, motivando você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua carreira, para você que está iniciando, para você que já está no final da carreira e quer se aposentar, mas tem um pouquinho mais de tempo ainda para fazer algo diferente. Parabéns a você, muito obrigado e até a próxima.